Neste vídeo eu vou trabalhar a parte teórica de como fazer aplicações da matriz rotação dentro da geometria plana. Por que dentro da geometria plana? Porque a partir de figuras geométricas é possível utilizar a matriz rotação para determinar novos vértices. E vamos estudar algumas figuras, começando pela figura mais simples, que é o triângulo. Algo muito importante que deve ser bem frisado: a matriz rotação não altera o tamanho do vetor. Isso significa que nós só podemos aplicar dentro da geometria plana para casos em que a gente tiver lados com medidas congruentes. Eu vou escrever aqui lados congruentes. Lados congruentes significa lados de mesma medida. Então, se for um triângulo escaleno, não dá para aplicar a matriz rotação. O triângulo escaleno é aquele triângulo onde todos os lados são diferentes. Mas dá para aplicar para um triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero tem a seguinte característica: todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos medem 60 graus. Isso significa que, se eu conhecer dois vértices, vamos supor esses dois, rotacionando o vetor, eu tenho que imaginar isso como um vetor, eu sou capaz de descobrir o terceiro vértice a partir da matriz rotação, girando 60 graus. Pode ser no sentido horário, anti-horário, vai depender do problema. Então é possível aplicar a matriz rotação para triângulos equiláteros. E para triângulo isósceles? Para triângulo isósceles depende, em alguns casos dá. Quais casos? Bom, vamos imaginar. O triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados congruentes. Se tem dois lados congruentes, obviamente vai ter dois ângulos iguais. Os ângulos iguais são os opostos aos lados de mesma medida. Quer dizer que esse ângulo, que é oposto a esse lado, e esse ângulo, que é oposto a esse lado, são iguais. Então vamos supor que esse ângulo meça 50, 50, o outro vai ser o que falta para 180, seria 80. Bom, como esses dois lados são congruentes, só dá para aplicar a matriz rotação se nós conhecermos dois vértices de um dos dois lados. Então, se a gente conhecer esses dois vértices aqui, não adianta nada, porque se eu girar, eu não descubro o outro. Mas se eu descobrir esses dois vértices, vamos supor AB, eu sou capaz de encontrar o vértice C, rotacionando este vetor, aplicando esse ângulo. Sentido horário ou anti-horário depende da posição da figura. A gente deve dar nomes aqui, né? Vamos supor que aqui é vértice A, aqui é o vértice B, crio o vetor AB, giro 60 graus e com isso eu crio o vetor AC. Ok? Repito, triângulo escalenos não dá. Agora vamos para os quadriláteros. Vamos falar um pouquinho sobre os quadriláteros. Claro, já veio em mente o quadrado. Porque o quadrado, todos os lados são congruentes, todos os ângulos são retos. Com certeza o quadrado é possível. Temos aqui o quadrado, todos os ângulos retos e todos os lados com mesma medida. Aqui, se eu souber dois vértices, eu descubro os outros dois, hein? Vamos supor que eu saiba o vértice A e o vértice B e queira descobrir o C e o D. Bom, se eu aplicar uma rotação de 90 graus sobre o vetor AB, eu sou capaz de criar o vetor AD e descobrir o D. Se eu aplicar uma rotação de 90 graus sobre o vetor BA, eu sou capaz de descobrir o vetor BC, ou seja, descubro o vértice C. Então, sempre girando 90 graus dentro do quadrado. Agora, eu não sei se é sentido horário ou anti-horário, tá? Eu falei 90 graus, mas pode ser positivo como pode ser negativo. Retângulo não dá, hein? Porque o retângulo corre o risco de os lados terem medidas diferentes, a base e a largura, e ele só é capaz de produzir de medidas iguais. Ah, mas o oposto é congruente. Mesmo assim, deixa eu até desenhar aqui, ó. Não, vamos pular. Quem não dá, não dá. Losango. O losango é possível, uma figura que a gente trabalha pouco, né? O losango tem todos os lados congruentes, mas os ângulos internos
podem ser diferentes, menos os opostos, tá? Deixa eu comentar melhor. Esse é o losango. Com certeza esse ângulo e o seu oposto são sempre iguais dentro de um losango. O mesmo ocorre aqui. Se todos os ângulos forem iguais também, vira um quadrado, tá? Mas se aqui for 40 e aqui for 40, vira 80. O que sobrar vem para cá. Lembrando que num quadrilátero a soma não é 180, é 360, tá? Então se for 80 para 360, falta 280. Divide por 2 daria 140. Aqui basta descobrir 2, hein? Se eu souber esses dois vértices aqui, eu aplico a rotação sobre o vetor AB e, por exemplo, crio o vetor AD. Eu gosto de usar a sequência ABCD. Então, eu criaria o vetor, a partir do AB, eu crio o vetor AD. E se eu girar, claro, o contrário, o BA, eu sou capaz de criar o BC, porque os lados têm a mesma medida e a rotação não muda o tamanho do vetor. Então, o losango é maravilhoso, só precisa descobrir os ângulos internos. Quadrado também é maravilhoso. Já que eu falei do retângulo, então deixa eu fazer um comentário sobre o retângulo, porque que ele não dá, supondo que quando as medidas são diferentes, tá? Que é o mais comum. Supondo esse retângulo aqui, ó. Tudo bem que esses dois são iguais, tudo bem que esse é igual. Mas se eu souber dois vértices, por exemplo, esses dois, AB, se eu criar o vetor AB e girar, eu não viro o vetor AD. Vai virar um pedaço, tá vendo que as medidas são diferentes? Então não adianta. Ou se eu soubesse esses dois, eu ia girar, eu não consigo criar esses que estão ao lado dele. Eu sempre estou criando um lado adjacente ao lado. Professor, vale para pentágono também? Só para um caso, hein? O pentágono regular. Vale para hexágono também? Hexágono regular. E assim por diante. Uma figura regular é aquela que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos com mesma medida. Esse aqui seria o nosso pentágono, hein? Se for regular, todos os lados são congruentes e todas as medidas são iguais. E aí você pode sempre descobrir o ângulo interno, você mesmo. Como? Imagine, um pentágono caberia quantos triângulos? Ah, professor, 3 triângulos, 1, 2, 3. Como os ângulos internos valem 180, você multiplica por 3 para saber a soma total dos ângulos, que daria 540 aqui, e no final divide pelo número de ângulos internos, que é 5. Quer dizer que um ângulo interno de um pentágono regular é sempre 108 graus. Se eu souber apenas esses dois vértices aqui, ó, AB, e aí eu giro o BA, por exemplo, crio o BC, giro o AB, por exemplo, crio o AE, e aí não tem jeito, tem que partir do C agora. Crio o BC para criar BD, ou o EA para criar o ED, ok? E para finalizar, o assim por diante, né? Deixa eu falar apenas de mais um, o hexágono regular. Vou só subir um pouquinho aqui a folha para vocês terem uma visão. Hexágono regular, mesma ideia. A palavra regular vem de todos os lados com a mesma medida. Esse aqui seria um exemplo de um hexágono regular. Aqui. Desculpa, tá meio feinho esses dois lados aqui, mas o que vale é a ideia, né? O hexágono teria fixa um vértice, tá? 2, 3, 4. 4 triângulos. Então, 180 vezes 4 vai dar 720. E 720 dividido por 6 ângulos. Quer dizer que cada ângulo interno no hexágono mede 120. Se eu girar 120 graus, eu descubro os outros. Então, a partir do AB, eu crio a F. Aqui seria F, né? A partir do BA, eu crio o BC. A partir do CB, eu crio o CD. A partir do DC, eu crio o DE. Ou a partir do EA, eu crio... Aqui não é EF, perdão. Do FA, eu crio o FE. Sempre girando 120 graus, depende agora do sentido. Gente, essa é toda a teoria das aplicações da matriz rotação dentro da geometria plana. Todos os casos. A partir daqui, heptágono regular e assim por diante. Ok?